Que bom estar de volta com você para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina, que, por sinal, estão maravilhosas nesse trimestre, muito espirituais e nos desafiam a nos posicionarmos ao lado de Jesus no grande conflito entre o bem e o mal. Nesta semana, a lição de número 6 fala da vitória no deserto, que na verdade é uma análise do grande conflito em relação com as próprias tentações de Jesus. E a pergunta que o autor coloca para começar é o seguinte: por que Jesus veio à Terra para estar conosco? Bom, e a Bíblia responde isso. Ele veio para a Terra para restaurar o domínio perdido por Adão. Lembra lá da lição número 1? Pelo pecado de Adão e Eva. E ele também veio para trazer juízo sobre as obras do diabo. João 9, verso 39. Ou seja, a obra de Jesus era buscar e salvar os perdidos, Lucas 19:10, tirar os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para revelar o amor de Deus, João 3,16. Veio para revelar que Deus como um juiz, e a Bíblia usa até a expressão do machado posto à raiz, que é uma ideia de juízo, que está lá em Mateus 3, verso 10. Mas, ao mesmo tempo, enquanto esteve aqui fazendo a sua obra de salvação, de restauração, de domínio para Deus, Jesus foi tentado. E nessa semana nós estaremos pensando um pouquinho sobre as tentações sofridas por ele em relação com o episódio do grande conflito, ou seja, como é que isso se relaciona? Há uma tremenda ligação entre as tentações de Jesus e o que nós podemos aprender delas para nós também subsistirmos ou sobrevivermos às tentações de Satanás nesse grande conflito entre o bem e o mal. E aqui eu fiz algumas anotações, talvez pode aparecer na tela para você, como as tentações sofridas por ele, por Jesus, nos ajudam a entender o grande conflito e até nos posicionarmos diante do grande conflito. Primeiro, letra A. Na primeira tentação, nós temos um paralelo com a experiência de Israel que viajou com fome pelo deserto, Mateus 4, 1-3. E interessante que eles caíram por causa de pão, por causa de comida, mas Jesus não caiu. Esse é o primeiro exemplo que nós temos aqui. O diabo, amigos, ele se aproveita da nossa necessidade para oferecer o seu produto. E assim como foi com Jesus, quando ele estava com fome e apareceu o diabo oferecendo para ele a transformação das pedras em pães, a mesma coisa pode acontecer conosco hoje. Então, ele se aproveita das necessidades. Procure descobrir qual é o seu ponto fraco, pois é no seu ponto fraco que ele vai atacar. Já na segunda tentação, eu estou resumindo, na segunda tentação, nós temos a tentação de ele pedir para Jesus para jogar-se lá do pináculo do templo, não é? Jesus é tentado a ser, nesse caso, super dependente de Deus. Aparentemente uma coisa boa, eu sou super dependente, vou me jogar daqui de cima porque os teus anjos darão ordens a teu respeito, vão te proteger, vão te cuidar, você não vai morrer. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus mostrou que ele confiava em Deus, mas ele não podia tentar ao Senhor. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4, 5-7. E então nós temos agora a terceira tentação. Na terceira tentação, foi aquela tentação que o diabo disse, vou te dar tudo se você prostrado me adorar. Bem, nós conhecemos esta história, porque Jesus aqui foi tentado a ser agora diferente da segunda, a ser totalmente independente de Deus, ou seja, deixar Deus e adorar o diabo diretamente. O problema nosso ainda é o mesmo hoje diante das tentações. Ora, sermos super dependentes, ou seja, simplesmente achar que Deus faz tudo e a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio não pode ser exercido, ora, sendo totalmente independentes, ou seja, preferindo o pecado, preferindo o diabo e não seguindo a ordem de Deus. Então, eu terminaria para debater, para você pensar um pouquinho. Pegue ali, está muito boa aquela parte de sexta-feira, onde diz perguntas para discussão, e discuta um pouco este assunto com os seus alunos. E se aprofunde ainda mais nessa questão das tentações. Não esqueça, as tentações de Jesus, elas estão aí na Bíblia para que a gente possa aprender delas e estar totalmente ligado a Deus para não cair em tentação. Porque uma coisa é verdade, Jesus em tudo foi tentado, mas a Bíblia diz, mas sem pecado. Que essa seja a minha história, que essa seja a sua história no dia a dia também. Deus lhe abençoe.